Sejam bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal apresenta periodicamente tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. Então, você inscrito ou não inscrito, se você gosta de tecnologia ou de engenharia, tá? Fica conosco aqui. Hoje, a falar de um assunto que são os motores Stirling, são motores de funcionamento intrigante. Nós vamos nos deter aos alfas, porque nós vamos mostrar os três tipos, mas vamos nos deter aos alfas. Vamos dar umas pinceladas numa introdução, vamos focar no funcionamento do motor Stirling e dar uma pincelada nos controles, tá? Então, fazendo uma pequena introdução dos motores Stirling, eles são uma classe de motores térmicos, tá? Que operam com um ciclo de aquecimento, né? Um ciclo de aquecimento e de resfriamento de um gás que geralmente pode ser o ar, mas muito comumente é o hélio. Pode ser o hidrogênio, mas o hidrogênio é bastante reativo, então se usa muito hélio. Isso é feito dentro de um sistema fechado aqui, tá? Ok, esses motores, eles também são chamados de motores térmicos de aquecimento externo, porque nós temos motor de combustão interna, motor de combustão externa, e nós falamos aqui do motor de aquecimento externo, ok? Esses motores foram inventados criados em meados de 1816 pelo engenheiro escocês Robert Stirling, e são conhecidos exatamente por Stirling devido do seu autor, né? E ele chama atenção pela sua eficiência, versatilidade e rendimento, tá? São motores bastante interessantes. Existem três tipos de motores básicos, como eu já comecei a falar. Você pode ter o motor alfa, que ele possui 2 cilindros, é o nosso caso aqui. Aqui nós temos um motor alfa, tá? Ele tem 2 cilindros e tem 2 pistões. Então ele tem esses 4 componentes, 2 cilindros, 2 pistões, tá? O motor beta, isso aqui é apenas informativo para a gente saber que existem esses motores. O motor beta ele não tem 2 cilindros, ele tem apenas um cilindro com 2 pistões, sendo um pistão para a parte quente e outro para a parte fria, tá? Nós temos também o motor Stirling Gamma. Ele é semelhante ao beta, ele tem um cilindro e 2 pistões do mesmo jeito, só que nesse caso ele não serve a parte quente e a parte fria. Ele é chamado de pistão de potência e pistão de descompressão, ok? Isso aqui é apenas uma revisão para a gente entender que existe isso aí. Vamos falar rapidamente, conceituando o funcionamento do motor Stirling. Ora, antes de começar, eu gostaria de sempre, é bom lembrar você que está chegando, que seja inscrito e que não seja. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Se não gostou, deixa que não gostou, faz parte, tá? Mas o importante é a sua participação com a gente aqui. A gente existe em função de você que está aí do outro lado, tá? Pois bem, o motor Stirling Alpha, ele opera com base no sistema Stirling. Esse sistema que nós vamos ver aqui, ele envolve 4 processos, tá? Ele envolve o processo da compressão isotérmica. Aqui a compressão isotérmica, ou seja, a compressão a temperatura constante. Ele envolve um processo de aquecimento isocórico, ou seja, quando o cilindro chega no seu ponto máximo, que o volume está constante, existe a maior concentração de aquecimento aqui, tá? Então existe também a expansão isotérmica, o processo da expansão isotérmica, quando ele retrai, impulsionando o pistão para trás na expansão do gás para gerar o movimento rotativo, e existe o resfriamento isocórico aqui no nosso pistão, tá? Pistão de resfriamento com suas aletas. Então vejamos esses componentes para que a gente entenda essa carcaça aqui do nosso motor Stirling Alpha. Nós temos o cilindro quente, que é esse cilindro aqui. Nós temos a fonte de calor. Essa fonte de calor pode ser um maçarico, uma chama de algum processo. Normalmente tem algum cilindro com um gás armazenado que fornece calor constante para esse cilindro quente, tá? Nós temos o cilindro frio com suas respectivas aletas aqui para fazer o resfriamento, nós vamos ver lá na frente, e um componente bastante interessante aí, que é um divisor de águas desses motores, que é o armazenador de calor ou o regenerador, tá? Pois bem, e nós temos ainda aqui internamente um sistema de volante e excêntrico, aqui dentro, o volante e o excêntrico, tá? Ok, ainda dentro do funcionamento nós vamos dividir por partes para a gente tentar explicar aqui rapidamente, que nosso tempo é muito curto.
Só informar inicialmente que os motores Stirling, eles necessitam de partida como qualquer outro motor de combustão. Ele é de queima externa, de aquecimento externo, mas ele precisa de um motor de partida, ou seja, de um motor de arranque. Seja ele elétrico, manivela, ar comprimido, mas ele precisa, tá? Um segundo ponto que eu queria esclarecer aqui nesse funcionamento do motor Stirling é que quando o pistão do cilindro quente se move para cima, ele comprime o gás. Lógico, ele comprime o gás. O gás aquecido, ele se expande, aumentando a pressão na cabeça do pistão e no resto do sistema. Então, quando esse gás é comprimido, veja aqui, ele está sendo comprimido. Ele não comprime só a cabeça do pistão, ele comprime o resto do sistema. Essa compressão atrapalha, essa expansão, essa compressão que se estende aqui atrapalha o sistema de compressão? Não, porque esse cilindro aqui, ele vai estar numa contrapressão e ele cria uma pressão interna para fazer a expansão, tá? Quando o pistão quente se aproxima, quando ele se aproxima aqui do ponto superior da pressão máxima, o cilindro frio começa a comprimir. Você pode observar que quando ele vai se aproximar quando ele vai se aproximando, o cilindro o pistão do cilindro frio também começa a movimentar, tá? Ele começa a movimentar nesse sentido. Preste atenção. Ele está chegando, ele está chegando. Ele vai chegar, tá? Ele vai chegar, ele está chegando também. Ou seja, essa compressão que ele faz aqui, mesmo havendo o escoamento aqui do gás, ele tem compressão, ele não perde compressão, tá? Um ponto 3 que eu queria falar nessa explicação é que a ligação entre os cilindros, essa ligação aqui, como eu falei, permite que o gás se mova. Evidentemente, o gás se move para cá. Não existe válvula aqui, né? E entre o cilindro quente e o cilindro frio. Mas isso não impede a compressão. Como eu falei, a compressão ocorre de qualquer jeito. Então, o que ocorre nesses motores é que ele trabalha numa área de alta pressão e de baixa pressão, tá? Alta pressão, baixa pressão, idêntico a qualquer outro motor de combustão interna. Ok? Então, quando o pistão do cilindro quente comprime o gás do volume, o volume do cilindro, né? Esse volume do cilindro, ele diminui. Isso força o gás a se mover em direção ao cilindro frio. Como eu mostrei aqui, né? Nós estamos vendo aqui que quando ele comprime, ele segue em direção ao volume frio, tá? Ao volume do cilindro frio, ok? Um quinto ponto é que ao se mover para o cilindro frio, o gás perde calor e se contrai. O gás, ele está seguindo aqui, ele vai perder calor aqui, que aqui tem um regenerador, tá? Um acumulador de calor, ele tem um regenerador, e ele permite que o pistão do cilindro frio se mova. Por quê? Porque a contrapressão diminui. À medida que ele faz essa pressão, imediatamente o pistão aqui vai começar a voltar. Mas por que ele volta? Porque não existe mais a contrapressão que existia, porque o gás aqui, ele foi, digamos assim, ele foi esfriado e foi contraído, tá? Então, essa contração que existe aqui é necessária para que o gás seja reaquecido e reexpandido aqui. Ele contraiu, perdeu calor, ele é pré-aquecido e reexpandido. Gente, veja o seguinte, um sistema de refrigeração, você tem o evaporador onde você evapora o gás, depois você liquefaz o gás, tá? No condensador, condensa ele, para que ele seja reevaporado. Você reevapora, liquefaz, reevapora, liquefaz. É mais ou menos o mesmo sistema aqui, tá? Ele é expandido, é esfriado, ele volta, pré-aquece aqui e aquece na expansão, tá? Então vejamos o ponto 6. Esse movimento contínuo, né, dos pistões, ele cria um ciclo que mantém o gás em movimento, alternando entre compressão e expansão, compressão e expansão. Então ele fica nesse ciclo de sistema de compressão e expansão, tá? Ele comprime, expande, comprime, tá? Ele vai comprimir e aí expande, o gás volta, ele comprime, expande e ele vem. Então esse movimento de alta e baixa pressão é que que mantém esse movimento do motor depois dele ser iniciado o movimento, tá? Um sétimo ponto entre os cilindros existe um componente que eu já falei, que é o armazenador de calor, chamado de regenerador. Esse regenerador, ele é praticamente o cérebro não, mas eu diria é o motivo dele ter um rendimento alto, tá? Quando o gás quente passa pelo regenerador, tá aqui, o gás quente está passando pelo regenerador, ele transfere parte de seu calor para o material do regenerador. Isso daqui, ele transfere parte do calor, tá vendo? As setas estão no sentido do tubo para fora, ou seja, ele está aquecendo as partes, os materiais do regenerador.
Isso vai ajudar a pré-aquecer o ar frio que volta daqui contraído, que volta daqui, ele pré-aquece aqui, nós vamos ver, ele pré-aquece para poder ser totalmente aquecido e expandido aqui na zona de pressão, na câmara de pressão, tá? Então, se você observar, vou só diminuir aqui, ele vem, tá, comprimiu. Olha aqui que aqui ele está cedendo calor para o regenerador. Nesse momento ele está cedendo calor, porque o pistão está comprimindo, o gás quente está vindo, esse gás vai retornar. No retorno, ele está retornando agora, tá vendo aí? Ele está retornando. Então essas setas se inverteram. Em vez do calor estar indo para o regenerador, tá? Ele está voltando do regenerador para o gás que está migrando novamente para cá para ser reexpandido, tá? Então esse processo continua, tá? E ele volta, tá? Ele vai ser comprimido. Quando ele começa a ser comprimido, ele volta de novo, tá? Cedendo calor ao regenerador. Ele é resfriado, tá? Resfriado, ele volta, tá aqui, ó. As setas se invertem, eu vou mostrar as setas se invertendo. As setas se invertem, só daqui. As setas vão se inverter para vermelho. Agora o calor tá vindo para dentro do tubo e pré-aquecendo o gás, tá certo? Esse pré-aquecimento melhora a eficiência do ciclo. Por quê? Porque ele reduz a quantidade de energia que você vai ter que jogar aqui no cilindro quente. Ele reduz a quantidade de energia ao ser pré-aquecido aqui, tá? Esse aqui é o charme do funcionamento desse motor, tá? Então, essa interação entre o cilindro quente, que é esse daqui, essa interação entre o cilindro quente e o frio, que é esse daqui, então essa interação cilindro quente, cilindro frio, né, juntamente com esse regenerador, tá? Isso é fundamental para o ciclo termodinâmico, ou seja, baixa pressão, alta pressão, permitindo a conversão eficiente de energia em trabalho mecânico, tá? Nós vamos só mostrar um pouco dos controles e mostrar o funcionamento desse tipo de motor. Por exemplo, nós não vamos mostrar o sistema em si, porque nosso tempo é restrito, mas o sistema de controle ele monitora a temperatura, pressão e velocidade, tá? Isso é ajustado automaticamente durante os ciclos de compressão e expansão, tá? do motor. Existem diversos sensores no sistema que eles detectam essas variações de pressão, temperatura e velocidade, enviam para um controlador que processa, aciona os atuadores, esses atuadores atuam no motor, fazendo o seu funcionamento se tornar o mais ideal possível. Isso evita sobrecargas e melhora o desempenho e prolonga a vida do seu motor, tá? Nós vamos ver um exemplo aqui de um motor real. Eu vou até deixar o volume desse motor para que ele faça o barulho que realmente ele faz. Aqui nós temos o volante, né, do motor. Isso aqui é um motor Stirling Alpha, tá? E ele vai começar a funcionar. Tá vendo? Aqui está funcionando. Aqui é o volante em alta velocidade do motor Stirling. Então você vê, aqui já começa a aparecer o cilindro, muito provavelmente é o gás hélio que está alimentando o sistema para que mantenha-se a pressão dentro do sistema. Ele tem um gás que é fechado, ele alimenta, isso aqui é uma questão de segurança, que não precisaria, mas ele já tem um gás hélio. Ele já tem o gás hélio que está mandando, ele está deixando o gás em prontidão em caso de falha, ele já tem o gás, tá? Aqui você tem um cilindro frio. Aqui você tem a mangueira do gás que está queimando para aquecer o cilindro quente. Então aqui está o cilindro quente e o cilindro frio, tá? Aqui está o nosso regenerador, tá? Com suas serpentinas para tanto absorver calor quando o gás passa para ser resfriado, como para pré-aquecer o gás que está voltando para o cilindro quente. Então ele controla esse gás que passa daqui para cá e que passa aqui para cá. E aqui é nosso cilindro quente, tá? Eu vou parar aqui no momento para você ver a chama dentro desse cilindro por esse queimador aí que está mantendo a temperatura, tá? Aqui você tem o sistema de volante e contrapeso, tá? Você vê ele girando. Eu vou voltar aqui para mostrar ele girando, ó, tá? O sistema de contrapeso, tá certo? E nós temos aqui a chama que está queimando aqui para fazer o aquecimento, tá ok? Então isso é o nosso funcionamento. Nós estamos chegando ao final desse vídeo, pessoal. Eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu, que se inscreva. Espero que tenha se passado alguma informação importante. O funcionamento desses motores é uma coisa bastante
complicada de se explicar, ele não tem válvulas como tem os outros motores. É um sistema bastante difícil de se explicar, mas você se deu para entender, é o meu objetivo aqui, tá? Eu espero você no próximo vídeo, tá? Muito obrigado e tchau!